E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design. Tô gravando mais esse vídeo pra você pra falar... Puta que pariu. Pra falar do novo logo do Street Fighter. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Vamos nessa! Bom, se você gosta de games, você já deve saber que a Capcom lançou... Na verdade, ela não lançou. Ela anunciou o lançamento do novo Street Fighter. Que é um game icônico na história dos games. E até aí tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Inclusive, tá aqui, eu vou colocar pra você a abertura ali. A abertura não, a vinheta, sei lá, trailer que eles colocaram aqui sobre o game, né? Que inclusive o pessoal ficou brincando com a giromba aqui do Ryu. Falou, eita, o Ryu tem 45 de braço e mais 45 lá entre as pernas. Caramba, o pessoal olha até pra giromba do boneco, né? Pessoal malicioso da porra. Mas é lá, é nessa parte aí que o pessoal fala da giromba dele. Aí tá tudo bem, né? Tudo bem, esse personagem é no novo, né? Não sei se é tipo filho do Ryu, sei lá o que ele é. Filho do Ken. Aí vem a coisa. Esse logo aqui. Meu Deus do céu. Bom, você já percebeu que eu não gostei. Não gostei. E eu vou explicar o porquê que eu não gostei. E por que a Capcom errou ao fazer, na minha opinião, ao fazer esse tipo de logo. Eu sei que quando vou falar de um trabalho assim, de um logo, de uma empresa, tal, de redesigns, eu tento manter uma coerência, respeito, né? Porque eu não sei o trabalho a fundo, o que foi pensado, etc. É uma percepção inicial, que é importante também, né? Essa percepção mais por cima, porque é a percepção que o usuário tem. Então muitas vezes as pessoas falam, não pode julgar sem saber o conceito. Não, sim, você não pode julgar no quesito se fosse para ganhar um prêmio, se fosse, vou escolher qual que é o melhor logo. Não é disso. É a nossa percepção de design, a nossa experiência, o nosso entendimento, a nossa visão como consumidor e apurada com conhecimentos técnicos de design vale sim no primeiro momento. A empresa ela cria a marca para ser vista sem ser lido o conceito. Então ela tem que lidar com isso. Inclusive, muitas marcas contratam empresas para fazer testes, né? Com usuários, a fim deles ter essa percepção do que aquele símbolo, aquela marca está passando para as pessoas, assim, de imediato, bate-pronto, sem a pessoa identificar, enfim, saber do que se trata. Tem esses testes. E esse logo do Resident Evil é uma afronta, né, aos fãs. Só fazendo um disclaimer aqui sobre essa parte de games, que eu gosto bastante. Até algumas lives eu abria jogando alguns games. E eu não tive muitos consoles, né? Eu tive o Super Nintendo, não, eu tive o Master System, Super Nintendo, 64. 64 eu vim ter bem depois, inclusive. E agora eu tenho o PS5, né? E o Super Nintendo foi o game que eu mais joguei, mais marcou. Eu jogava muito. E eu tinha a fita do Street Fighter 2. Eu praticamente platinei aquela coisa lá. Na época não tinha esse termo, mas eu jogava muito mesmo. Tinha outros games, né? The King of Fighters, Mortal Kombat eu joguei na época do Master System lá, o primeiro. Tinha que fazer um esquema pra sair sangue na tela preta. Tekken, né? Enfim, mas eu sempre gostei mais do Street Fighter. Street Fighter, depois Mortal Kombat, mas sempre mais Street Fighter. E quando lançou Street Fighter da Capcom, da Marvel, né? Então, Capcom vs Marvel, eu adorava. Apesar de eu não ter o PS1, não tive, mas eu jogava muito. Em casa de amigo, jogava em fliperama, jogava... depois quando eu tive o 64, eu trocava assim com um amigo lá, ele me emprestava o PlayStation, eu emprestava o 64 pra ele. Cara, eu adorava. Até poucos tempos atrás eu tava limpando meu quarto e tinha o CD do Street Fighter lá, do Capcom vs Marvel. Eu adorava. Joguei outros, né? O Turbo e tal, etc. Mas esses dois foram o que eu mais joguei. Então, esse sentimento que eu tenho, muito provavelmente você tem, que é mais velho, com a franquia. Quando você fala em game de luta, Street Fighter talvez seja o primeiro a ser lembrado por todo mundo. Por mim, pelo menos é. E aí, a Capcom me apresenta esse logo. Meu Deus do céu. Seguinte, deixa eu pegar o logo aqui. Deixa eu ver aqui, esse logo.
Vou dar um zoom para mostrar para você aí. Então veja, nós temos esse logo da Capcom, né? Street Fighter. Tecnicamente, não dá para falar que tá ruim. Ele tem uma estrutura ok, né? Ele segue uma questão de linhas aqui diagonais, dentro de um hexágono. Você pode talvez questionar a fonte, né? Que poderia ser mais compatível com o símbolo, mas também não está nada discrepante. Então, tem uma estrutura ok. A questão é que ele quebra totalmente a linha de raciocínio de jogos da Capcom. Quebra totalmente. Ele quebra esse sentimento de nostalgia que eu acabei de passar para você. Ele quebra a história que o Street Fighter vem construindo ao longo dos anos. E quando a gente fala de marca, quando a gente pensa em identidade visual, a gente não está falando somente de um símbolo qualquer. Ele está falando de um símbolo que representa algo, um produto, serviço, representa não só em termos comerciais, mas os objetivos de comunicação, a história da empresa também, tudo que está em volta ali daquele símbolo. Então ele representa muita coisa. Nesse caso, ele não representa nada. Pra mim, sinceramente, parece muito mais um jogo de tiro. Não sei, pra você. Pra mim parece mais um jogo de tiro. Não sei se pelos 6 aqui, por essas firulas que eles colocaram aqui. Pra mim parece mais um jogo de tiro. Talvez algumas pessoas pensem que é um tipo também algo referente a MMA, né? Um hexágono. Talvez alguma coisa nesse sentido. Não sei, talvez CrossFit. Mas veja que não tem nenhuma concordância, não tem nenhuma conversa com os logos anteriores do Street Fighter. Nós temos aqui, deixa eu selecionar, os outros logos anteriores do Street Fighter, né? Teve o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Aqui é o Turbo, né? Não, é Champion Edition. Aqui que é o Turbo, cadê o Turbo? Não sei. Aqui, ó, o Turbo tá aqui. Você pode ver que é uma bagunça, né? Os logos do Street Fighter. Mas também a gente não pode falar tanto porque era uma época diferente, né? Então, talvez esse trabalho, esse entendimento não existia tanto, ainda mais voltado para games, né? Era uma coisa ali diferente, nova. Mas você percebe que existe certa coerência. Tirando esse alpha aqui, tá totalmente diferente. Inclusive eu joguei esse, não gostei de jeito nenhum desse trem aqui. Mas tirando o alpha, todos os outros seguem uma mesma linha. Qual que é a linha? É inclusive, né, uma linha de movimento diagonal. Veja, ó, é como se estivesse subindo, né? Como se estivesse subindo. Talvez referente a como se fosse o soco do Horyugen, do Ken, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então ele tem um movimento. Aqui ele tem um movimento através das linhas e é reforçado, né, assim, por esse final das letras que dá uma sensação ali talvez de fogo, né, de uma coisa rápida. Enfim, a gente percebe isso. É ainda mais reforçado pelas cores, por laranja, a cor amarelo que compõe eles, ou sempre cores vivas, né? Até aqui azul, mas sempre cores vivas. Então ele tem essa característica assim de sempre meio que estivesse indo para cima para dar uma sensação de movimento, talvez puxar alguma coisa dos golpes dos personagens, né? Um sentimento mais ou menos nesse sentido. E sempre com um lettering um tanto street mesmo, tanto como fosse de rua, não pichação assim, né? Como pode dizer? Mas como fosse um street assim, meio de rua, assim mesmo, sabe? Como o pessoal faz as letras na parede. Pra mim, causa essa impressão. Já esse logo aqui, ele totalmente diferente. Ele quebra totalmente essa linha que vem sendo construída no Street Fighter. Quebra esse sentimento nostálgico. E não se assemelha a nada de jogo de luta, na minha opinião. Não parece com um jogo de luta, parece um jogo de tiro. Pra mim parece um jogo de tiro. E se o Street Fighter mudasse o tema do jogo, o mote do jogo, por exemplo, Street Fighter virou um jogo de tiro, ou teremos um Street Fighter de tiro. Beleza, pra mim ia ser mais legal mudar a marca. Agora, como é o mesmo jogo,
não tem por que mudar de forma tão drástica assim e você arrebentar com uma franquia. Eu confesso que eu tenho um sentimento de amor e ódio com a Capcom, né? Porque eu sou muito fã de Resident Evil, eu gosto muito de Mega Man. Eu tenho uma lembrança muito boa de DuckTales, daquele jogo do Rei Arthur. Puta, esse jogo era sensacional, mas é muito difícil. E você perdia a armadura e você ficava de cuequinha, né? Eu gosto de games da Capcom, né? Devil May Cry, pô, sensacional. Dino Crisis, pô, era muito louco, era tipo Resident Evil de zumbi. E aí a Capcom vem fazendo besteira, né? Começou com a patifaria no Resident Evil 4, que é um excelente game, mas começou a patifaria ali, né? Já Mercador, o Anão, o cacete A4. Aí depois fez um monte de Resident Evil aí não bom, fez o Resident Evil 7, que é bom, o Resident Evil 8, que é bom, mas o 7 é muito melhor. E cara, também não entendi porque eles precisam ser o 7 e o 8 Resident Evil. Pra mim poderia ser uma nova franquia e faz um multiverso, cara. Coloca lá a Jill, sei lá, interagindo, tipo, faz meio que a Marvel, não precisava, criava uma nova série, Village, pronto, aí faz um intercâmbio lá, faz um crossover com Resident Evil, pô, eles teriam 2 séries, enfim. O Resident Evil Remake 2 foi sensacional, conseguiu trazer ali o que eu encaro como o melhor Resident Evil, né, da história, que foi o 2, toda a nostalgia e tudo mais, e inclusive eu fiz algumas lives aqui no canal, meio que no início das lives jogando, eu joguei Resident Evil 2, porque eu adorei aquele jogo. Já o 3, né, parece uma DLC, Resident Evil Remake 3 parece uma DLC do 2, e é aquele preço que não vale a pena, porque também ferraram com a história, ferraram com o vilão lá, enfim. Mas o logo do Resident Evil mantém uma coerência. Se for lá ver o 7 do remake, eles mantêm uma coerência. Apesar de ser diferente, obviamente, do primeiro, que era vermelho e tal, mas mantém uma linha, conseguiram modernizar, fica legal. Agora do Street Fighter, não. Do Street Fighter fizeram essa caca. E aí tem uma polêmica em cima sobre esse logo. Talvez você já tenha visto também. Capcom é acusada de copiar logo de banco de imagens. Tá aqui, ó, no site da IGN. Street Fighter 6 foi anunciado na segunda-feira, tal, dia 21, e foi acusado de plágio por esse logo aqui que tem no Adobe Stock. Não só isso, ele foi ainda acusado de plágio de uma convenção de... Essa convenção é do quê? De ficção científica que aconteceu na França. E aí, vamos comparar os dois. Deixa eu encontrar aqui. Olha só os dois. O do banco de imagem da Adobe e o que a Capcom fez. Então, assim, tem muita semelhança, né? Apesar do S tá com a linha diagonal, aqui ele tá vindo mais para baixo, né? A mesma coisa o F. A linha que está em volta às letras, né? Ao monograma, é mais fina, né? Entretanto, é muito parecido. É muito parecido. É difícil falar que não é a mesma coisa. E aí a gente tem 2 pontos que é interessante falar pra você que é designer. O primeiro ponto é que se a Capcom comprou esse logo, é uma patifaria com a gente, que é fã. Mas não é ilegal, não é errado. Você pode comprar um logo num banco de imagens e utilizá-lo. Você pode comprar o logo e modificá-lo. Você compra o direito sobre aquele vetor. Então, se for isso, teoricamente, legalmente está tudo bem. Tá tudo bem. A Adobe pode, na verdade a Capcom pode fazer isso, se ela copiou. Né? Na verdade, se ela baixou o símbolo lá e modificou. Então pode fazer isso. Só que aí cai no problema. Que é esse problema, inclusive, você pode explicar para o seu cliente quando você for criar a marca. Cai no pensamento genérico, cai numa marca sem estudo, cai numa marca que não vai ser icônica, cai numa marca no pensamento comum, raso. Por quê? Esse tipo de símbolo, quando é disponibilizado no banco de imagens, qual que é o objetivo dele? Vender como um produto de prateleira. Então ele tem que agradar o máximo de pessoas possíveis. Para isso ele tem que ser genérico. Inclusive, eu criei uma vez um logo que era de um trabalho que eu estava fazendo com o Luciano Larossa, não foi para frente, tá, esse trabalho. Que era de um curso que se chamava Super Freela. E aí, anos atrás. E o primeiro logo que eu fiz para esse Super Freela, né, de estudo, foi justamente isso. Um S e um F.
foi mais parecido até com aquela convenção de ficção científica, né? Que tinha as asinhas também, é o que eu pensei. Cara, é muito comum esse pensamento. É um pensamento super comum. Se eu falar pra você, por exemplo, cria uma marca de dentista. Primeira coisa que você vai pensar é dente. Segunda coisa que você vai fazer é criar um dente e colocar o nome do dentista do lado. É um pensamento comum, é um pensamento raso. E quando você quer criar uma marca que realmente vá de encontros, não só com os objetivos de negócio, mas com os objetivos de comunicação e com toda a história que tem a empresa, você precisa de pesquisa, você precisa de entendimento. E talvez você até chegue num pensamento, ou quer dizer, numa solução, que não seja tão exclusiva assim, Mas você tem a possibilidade com isso, com esse estudo, de minimizar, de filtrar as ideias mais genéricas e de alcançar por mais vezes um símbolo que realmente seja único, seja eficaz para aquela marca, seja diferente para aquela marca. Assim, diferente no sentido dela se distinguir das outras e ser algo icônico, né? E não algo, um pensamento genérico como nesse caso. Parece, sinceramente, que a Capcom pegou alguma marca aí, ou, sei lá, parece que a Capcom falou assim, ó, a gente fez o game, tem que entregar a marca. Pra quando que é? Pra hoje, 5 da tarde. O que você faz? Ah, faço isso. Me parece que é esse o resultado. Então, tomem cuidado com essa questão do pensamento genérico, de aproveitar o primeiro pensamento que vem na cabeça, de não pesquisar, de criar sem ter todo esse trabalho por trás que é super importante, tá bom? E no caso aqui é difícil falar se foi plágio ou não, é difícil falar, mas no mínimo foi um erro estratégico aqui e um desleixo, né? Tiração de sarro com os fãs, na minha opinião. Uma outra coisa que é interessante falar também é que eu não entendo porque a Capcom não utilizou ou não tem alguém lá para fazer um lettering especial para o Street Fighter. A Capcom é uma empresa que ganha milhões. As marcas do Street Fighter, como você vê, utilizam lettering, né? Deixa eu pegar uma outra aqui. Olha só, dos últimos Street Fighters, né? Utiliza um lettering. Pergunta, por que a Capcom, que tem milhões na conta, por que ela não pediu para alguém fazer algo parecido com esse? Esse daqui foi o melhor lettering que eu vi do Street Fighter. Mais coeso, mais bem feito. Por que ela não contrata eu não sei se é tipógrafo, como o pessoal se classifica, para fazer um lettering assim? Por que ela quer fazer um logo daquele lá genérico, mais chapado também? Enfim, não tem sentido. Ah, a gente tá na internet e tal, mas o negócio é game, não vai ser um aplicativo isso. Daqui não vai ser um serviço de banco, isso daqui vai ser uma marca de um jogo. E ele tem esse movimento, ele tem essa energia. Por que não mantém? Por que não contrata um cara de lettering para fazer um trabalho legal? Ah, vai diminuir a marca. Pô, essa marca aqui dá para ser diminuída, né? Até certo ponto. Ah, não dá mais? Pô, aí dá um jeito, faz o S e o F aqui de outra maneira, estilizado, enfim, cria alguma alternativa, dá para criar alternativa. Alternativas que sejam melhores, sejam originais, alternativas que não sejam que nem essa daqui, na minha opinião, tá bom? Essa marca aqui não alcança aquele fez que eu falo num vídeo, vou deixar o link aí para você saber o que é, e é decepcionante, é uma tiração de sarro com nós que somos fãs, com nós que somos designers. Se fosse assim seria muito melhor, né? A marca não segue uma linha, mas não é por isso que você vai chegar e vai esculachar e vai deixar dessa maneira, tá bom? Bom, é isso sobre a marca do Street Fighter. Deixa a sua opinião aí, eu não gostei mesmo, acho que foi uma tiração de sarro com quem é fã. Deixa aí seus comentários, diga aí o que você tá falando, o que você, enfim, o que você acha. E fique atento a essa questão de pensamento genérico. Uma coisa que a Capcom poderia ter feito para evitar isso, simplesmente era o seguinte: era pegar essa marca, joga no Google Lens, eu acho que é Google Lens o nome, joga no Google Imagens, compara com outras imagens na internet. Na hora ia sair esse Adobe, na hora ia sair de convenção de ficção científica. Isso é o básico. Eu, quando estou criando um logo, eu jogo na internet para ver. Claro que quando você faz um tipograma, vai ter muito parecido, mas tipo um símbolo eu jogo para ver se não tem outro igual, para não dar problema. Por que eles não fizeram isso?
Não dá pra entender. Não dá pra saber se eles baixaram, se foi plágio, isso não tem como saber. O fato é que foi uma péssima escolha, uma escolha que mata realmente toda a identidade que a série vem construindo ao longo dos anos. Bom, se você curtiu o vídeo, deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. É um pequeno gesto da sua parte muito importante pra mim, para o Tiff crescer. Segue o Tiff nas outras redes sociais. Você pode ser membro aqui também do canal e compartilha com os amigos aí esse vídeo e outros do Tiff para que a gente possa continuar crescendo e criando conteúdo pra você. Eu vou indo nessa, estudar e galuxo sempre. Um forte abraço, até mais, valeu, fui.